Então, queremos muito saber quais são as outras opções, que luz que o Felipe vai nos dar hoje no fim desse túnel escuro. Então, aproveito, né, para convidar todo mundo que está nos acompanhando nas redes sociais. Participem, mandem as suas dúvidas, suas contribuições. Vocês já têm experiência com outras terapias alternativas para o tratamento de infecções? A gente vai falar de várias aqui, né, até das as mais nojentinhas, as menos conhecidas. Então, vamos falar de todas as terapias alternativas. A gente quer muito a participação de vocês para a gente fazer uma discussão bem rica, para quando, né, não tivermos opções, todo mundo estiver pelo menos bem preparado aí com conhecimento. Então, eu vou passar nesse primeiro momento para o Felipe fazer uma apresentação inicial, e aí depois a gente abre para as perguntas. Pode ser? Combinado? Então, essa é realmente aí a ideia, né, dos anticorpos, tá? E agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre algo que já é mais palpável, né, mas é uma terapêutica, vamos dizer assim, que ainda muito limitada, que é a nanotecnologia. Eu botei esse desenho aqui, né, porque quando a gente pensa em nanotecnologia, a gente pega em algo tecnológico, nano, que é bem pequenininho, então a gente fica imaginando esses robozinhos entrando nas células, fazendo alguma coisa. Mas a nanotecnologia, ela não é assim que funciona, né? A nanotecnologia nada mais é do que você utilizar substâncias, moléculas, que têm um tamanho muito pequeno, de nanômetros, né? A definição de nanopartícula é de 1 até 900 nanômetros, que é menos de 1 micrômetro, né? Senão seria micrômetros, né? Não nanômetros. E essas partículas pequenas, elas podem ser utilizadas para carregar medicamentos. Então, por exemplo, nós temos aqui, né, vamos pensar nanoemulsões. Eu posso misturar antibióticos, medicamentos com essas partículas e elas conseguem ficar mais tempo na corrente sanguínea e elas podem entrar nas células e liberar essas medicações aos poucos. E então isso permite que eu consiga, talvez, utilizar antibióticos que não poderiam ser utilizados devido à sua toxicidade, acoplada a essas nanopartículas. Tá? Então, imagine, por exemplo, eu tenho lá um aminoglicosídeo. Se eu usar uma dose muito alta por muito tempo, ele vai causar nefrotoxicidade. Mas, se eu acoplá-lo a um lipossoma, né, que é uma estrutura que tem entre 50 a 200 nanômetros, então é uma nanoterapia, né, esse lipossoma, ele consegue penetrar muito bem nos tecidos e eu vou conseguir, né, liberar aminoglicosídeo numa altíssima concentração sem prejudicar o rim, porque esses lipossomas não são muito capturados pelo tecido renal, pelo parênquima renal. Então eu vou conseguir ampliar, né, o meu tratamento. E agora imaginem que tem muitos medicamentos, muitos antibióticos que não são usados por causa da toxicidade. E, de repente, essa pode ser uma grande alternativa, né, aos antibióticos. Sem falar que, quando nós temos uma bactéria que tem lá uma resistência parcial, uma MIC, muito alta, eu posso usar um medicamento associado a nanopartículas para carreá-lo e ele vai atingir uma maior concentração naquele sítio de infecção. E aí eu vou conseguir eliminar aquela bactéria, ou pelo menos reduzir o suficiente para tratar a infecção. Nós já temos alguns medicamentos que são usados em nanotecnologia, como, por exemplo, a anfotericina B lipossomal, a anfotericina B do complexo lipídico. Nós temos a micacina lipossomal, mas ela ainda não é utilizada na formulação injetável, apenas inalada. E nós usamos muito a nanotecnologia em curativos, né? Então, nós temos lá, por exemplo, nanopartículas de prata, que ficam aderidas à superfície, pode ser um curativo. Nós temos os tubos, que são utilizados para entubar os pacientes, o tubo orotraqueal, acessos venosos impregnados com nanopartículas de prata, nanopartículas de ouro, nanopartículas de zinco, que esses metais, eles têm uma grande vantagem. Primeiro, que eles não induzem resistência aos antimicrobianos. E o segundo é que eles têm uma capacidade de atuar contra qualquer tipo de bactéria. Então, se é uma KPC, NDM, ISBL ou uma multissensível,
para ele isso não interfere, porque ele não é destruído, né, o metal, por beta-lactamases. Então, ele é destruído por mecanismos de efluxo desse metal. Então, daí, claro que se a gente começar a usar muito essa terapêutica, eu não tenho dúvida que vai aparecer resistência, tá? A gente tem esse tipo de tecnologia lá no nosso laboratório, né? E nessa tecnologia, a gente já identificou bactérias que são resistentes a nanopartículas de prata, tá? Só para vocês terem uma ideia, esse aqui é um osso, tá, que nós fizemos, porque é um osso para fazer enxerto em pacientes que têm osteomielite crônica. Então, esse osso, né, é um osso bovino que vai ser colocado em pacientes que tenham osteomielite. E esse osso, ele está impregnado com nanopartículas de prata. Olha só que interessante, né? No lado esquerdo é o osso sem a nanopartícula, e vocês viram que o líquido ali de cultura ele está turvo e fez um monte de biofilme, tá? No lado direito é o osso com nanopartícula. Então vocês vejam que o líquido, o caldo de cultura, ele está muito clarinho. Ele conseguiu eliminar todas as bactérias do caldo e não deixou fazer biofilme, tá? Então, e detalhe, essa aqui foi um estudo com acineto, com Klebsiella, Enterobacter e E. coli, produtoras de NDM, né? Uma carbapenemase. Então, mostrando aí que pode matar qualquer tipo de bactéria. Esse aqui também é um cimento ortopédico que nós fizemos para pacientes com osteomielite impregnados com nanopartícula de prata. Então, vocês vejam aqui, é uma placa de agar, né, com uma cultura com Staphylococcus aureus, e vocês vejam aqui, né, esse halo que não cresceu absolutamente nenhuma bactéria ao redor, mostrando a atividade da nanopartícula de prata se difundindo pelo meio de cultura, não deixando o Staphylococcus crescer. Tá? Esse aqui, obviamente, é um controle positivo, e essa aqui é uma nanopartícula de ouro. Veja que a nanopartícula de ouro tem uma atividade mais fraca, né? Sem falar que ela é mais cara. Então, a gente prefere utilizar a nanopartícula de prata. E esse aqui é um tubo orotraqueal que nós fizemos, impregnado com nanopartícula de prata, né? E a gente vai fazer o estudo agora, mês que vem, começar a fazer estudo em pacientes, para ver se a gente diminui, né, a taxa de infecções relacionadas aí à ventilação mecânica.